Pessoal, vou tentar gravar aqui a resolução, não sei se vai ficar bom, estou testando esse app aqui. Vamos falar da prova do Enem. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a prevenção de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação conforme ilustra a equação química a seguir. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos cerâmicos à base de zircônia e alumínio sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. A gente tem como protetor, nós podemos ter metal de sacrifício, que é um metal que se oxida com mais facilidade, mas é um metal. Nós temos a galvanoplastia, que é revestir um metal com outro metal, mas é metal. E eu tenho a pintura, a tinta, que é normalmente o que eu explico em sala. O que essa questão trouxe? A pintura, entre aspas, com uma camada de um óxido protetor, que é o que acontece com o alumínio, que a gente estuda em sala. Por isso que eu pergunto, o alumínio oxida? Vocês falam ou não? Eu falo, ele já está oxidado. Só que no caso do alumínio, ele produz alumina, uma camada fortemente aderente que o protege contra a continuidade da corrosão. Das opções que ele nos deu aqui, proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor. Metal fortemente redutor é um metal que provoca redução. O metal que sofreria oxidação, ele está falando de metal de sacrifício, que é a mesma coisa que ele fala na B. Só que eu não tenho metais. Zircônia e óxido de alumínio são compostos metálicos. São óxidos metálicos e não são metais. Eu sempre falo que o metal tem que estar presente. Nós fizemos questões similares a essa, como a da folha da cauda bordaleza, que já caiu no Enem, que você queria escolher um metal, só que ele não estava presente, não tinha cobre metálico para sofrer o fenômeno. Então, ele quis proteger uma vez também, que ele falou do estanho, todo mundo correu para procurar o que ali? Zinco, só que não tinha zinco nas alternativas, tinha íon zinco, e o íon zinco não é um metal de sacrifício. Então tem que tomar cuidado com isso. Passivação do ferro que fica revestido pelo seu próprio óxido. Isso é o que acontece com o próprio alumínio. O próprio alumínio fica revestido com o próprio óxido, mas eu tinha óxido de zircônia e óxido de alumina. Efeito de barreira que evita o contato com o agente oxidante. O agente oxidante é o ar e o ferro vai estar protegido por dois óxidos que não continuarão a ser oxidados. Então, letra D. Galvanização, que usa outros metais de menor potencial de adição. Eu sempre sou crítico a esse tipo de item, ao tipo como está escrito. Metal não tem potencial de redução. Metal não reduz. Metal só tem potencial de oxidação. Eu sempre insisto, quem tem potencial de redução é íon. Mas, independente disso, se eu considerasse que ele está falando dos íons metálicos de menor potencial de redução, os metais teriam maior potencial de oxidação e, novamente, seriam metais de sacrifício. Então, letra D de dado. Na próxima, um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore com HCl. É uma reação de dupla troca. Dourado, eu sei que você quer participar da... Eu não vou começar a gravar de novo. Vaza, Dourado. Papai tá trabalhando. Vai. Desce, filho. Ai, meu filho. Isso é o que dá. Filho, você não sabe química, você não pode ajudar os coleguinhas, os aluninhos do papai. Mala do caramba. Um grupo... Dourado, dá licença. Dá licença. Vai pra lá. Um grupo de alunos realizou um experimento e é uma reação de dupla troca entre... Deixa eu só para manter o padrão, que eu tenho toque. Carbonato de cálcio mais HCl. Na dupla troca vai dar CaCl2 mais H2CO3 e H2CO3. Eu falo para o meu aluno que se um dia eu pegar uma prova dissertativa dele com H2CO3, ele está morto, vai dar CO2. Muito fácil, a questão mais fácil para mim da prova, CO2. Muito bem. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do iodo 12131 foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. Após 40 dias. Bom, 40 dias, não adianta querer fazer regra de 3, que eu sei que decaimento radioativo não é linear, regra de 3 para decaimentos lineares, ele é exponencial, tem que achar meia-vida. Ele começou com 12. Com a meia-vida, ele cai para 6. De 12 para 6, ele levou 8 dias. Eu acabei de descobrir que a meia-vida é de 8 dias. Se a meia-vida é de 8 dias, em 40 dias, qual é o número de meia-vidas?
40 dias dividido por 8, 5 meias vidas. Muito bem. E eu tenho uma quantidade inicial de 12 miligramas. Com a meia-vida cai para 6, com a outra cai para 3, com a outra cai para 1,5, com a outra cai para 0,75 e na última meia-vida, 1, 2, 3, 4, na quinta meia-vida, 0, 3, 7, 5, deixa eu ver se eu não estou fazendo conta errada, microgramas, o que dá aproximadamente 0,4 microgramas, letra D de dado, certo? Então, uma meia-vida, 2, 3, 4, 5. Achei a minha vida na tabela, gostei da questão, não era difícil. Muito boa questão. Continuando aqui, a figura ilustra, vou dar uma aumentada aqui, a figura ilustra um processo esquemático, muito bem. O que ele fala? Ele está perguntando qual a reação que houve na descontaminação e a reação está aqui. Se você, vou ampliar porque eu sou cego, quando você faz isso, você nota claramente. Dourado, você quer participar da gravação mesmo, ignore meu cachorro. Ele está virando carboxila, outra carboxila, depois ele vira ácido fórmico, depois ele vira CO2. Uma típica reação em que eu estou ganhando oxigênio. Muito claramente uma reação que eu estou sofrendo o quê? Oxidação. Muito clara. E se eu estou sofrendo oxidação, alguém tem que estar sofrendo redução. No caso, o íon persulfato, a radical sulfato. Esse cara está sofrendo uma reação de oxidação. Filho, desce. Por favor, desce. Não é para ficar aí parecendo na aula. Muito bom. Desculpe, pessoal, mas vida de pai. A próxima questão. Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e reatividade. Ele cobrou simples troca, dupla troca, numa questão ali de cima. E está cobrando de novo reações, principalmente essa 1, é uma reação de dupla troca também. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano, fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de se observar cuidados na estocagem, manipulação e descarte. Quadro elenca alguma dessas incompatibilidades. Ácidos minerais fortes concentrados, bases fortes, cianetos e hipocloritos são incompatíveis. Explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico. Ácido nítrico concentrado, matéria orgânica, reação enérgica, explosão e produto tóxico. Certo ou não? O que vai acontecer? Eu preciso pegar a primeira reação, ácido clorídrico com cianeto de potássio. HCl. Deixa eu aumentar a espessura dessa caneta que não estou contente com ela não. HCl mais KCN, dupla troca. Vai dar KCl mais HCN, não preciso nem dizer que nós sabemos, que ácido cianídrico, extremamente tóxico, segundo alguns tem cheiro de castanhas torradas, nunca senti o cheiro, nem quero sentir. Então, houve uma reação, liberação de gás tóxico, né? Sobra apenas duas alternativas. E agora eu tenho ácido nítrico com sacarose. O ácido nítrico, sempre fala em sala, tem a venda controlada pelo exército, porque ele pode formar nitratos. Nitratos costumam ser explosivos. O exemplo do nitrato mais explosivo é a nitroglicerina. Além da nitroglicerina, eu tenho um exemplo que eu conto em sala da minha avó, usando ácido nítrico para tentar, segundo ela, queimar uma verruga, e era um remedinho que ela conseguiu comprar não sei como, dentro de um ambiente fechado, botou no algodão, vira nitrato, no algodão, nitrato de celulose, porque o algodão é celulose, e a gente chama isso de algodão pólvora. E eu tenho aqui ácido nítrico com matéria orgânica, reação enérgica, explosão e produto tóxico. Então, quer dizer que ele vai provocar uma reação oxidativa. Ele vai oxidar, o ácido nítrico é oxidante, ele vai oxidar a matéria orgânica, gerando um explosivo. No caso aqui, nem sei se a sacarose consegue explodir frente ao ácido nítrico, porque não é polimérica, mas que é uma reação oxidativa forte. Então, liberação de gás tóxicos. Nunca fiz ácido nítrico com sacarose, que é açúcar comum. O ácido sulfúrico transforma, isso a gente estuda em sala, a sacarose em carvão na mesma hora, porque ele cria a oxidação. A reação é complexa, não temos por que equacioná-la. Muito bem. Urânio, ele quer saber aqui, você já fez a prova, não preciso ler para você, ele quer saber como é que o urânio pode ser enriquecido.
ele dá a entender para você, se você não ouviu em sala a aula do professor, que devido à diferença de massa, eu posso fazer um processo de separação. Muito bem. O que acontece? Quando perguntam para mim como enriquecer urânio, eu sempre digo que eu não sei. A níveis bélicos, 90%, 95%, não sei. O que se sabe é que para níveis de geração de energia, que é o que ele está falando aqui, eu preciso chegar até 5%, ele fala de 0,7 a 0,3, porque quase não tem urânio 235. Lembrando que o urânio 235 é o que é o urânio que a gente chama de físsil, é o que é passível de fissão. Eu tenho que aumentar o teor dele para que ele possa sofrer fissão num reator. E toda vez eu sempre cito que essa separação é por ultracentrifugação, não tem essa hipótese ultracentrifugação, e que a níveis maiores eu queria saber, para acabar com os problemas que eu acho que nós temos. Se é que vocês me entendem. Então, centrifugação mais uma sem conta. Estou vendo se eu não pus acento no físsil em lugar errado. Essa é a única de conta. Conta chata, mas é aquela famosa. Vamos tentar colar da nossa própria conta e minimizar. Primeira coisa que você tem que entender é esta relação. Ele tem 1 miligrama faz reduzir 50% da sacarose a cada 1 miligrama por litro. A cada 1 miligrama reduz 50. Então, 0,7 não vai reduzir 50%, vai reduzir menos. Sem nenhuma dado, a gente admite que isso é proporcional, porque foi a única coisa que nos sobrou. Então, a primeira conta que a gente faz... Só um pouquinho. Dourado! Dourado! Chega! Chega! Vai para lá. A conta que a gente faz é 1 miligrama por litro reduz 50%. 0,7 miligramas por litro reduz X. Esse X é 35%. Eu fiz o quê? 0,7 vezes 50. Mas, na verdade, o que a gente vai usar, 35% é 0,35. Mas 0,35 é o que reduziu. Não o que sobrou. Eu preciso saber o que sobrou. Óbvio que o que sobrou é o que falta para 100. Ou seja, 0,65. Que equivale a 65%. Então, sobrou 0,65 de 13. E aí você cola. Por exemplo, a cana RB72, 0,65 de 13. Então, você vai pegar a massa que sobrou, a RB72, 0,65 vezes 13 é o que vai sobrar. 13 gramas por litro. 13. A RB84, cola da sua questão. Você já fez, não vai fazer outra regra de 3, você é inteligente. Se aqui era 0,8, 0,8 de 50 dá 40. Então sobraram 60%. Sobraram 60%. 0,6 de 18. Filho, é muito claro que 0,65 vezes 13, não sei fazer, faz na hora. 13 vezes 65. Eu não sei fazer essa conta de mão, eu sei fazer de cabeça. Que dá 10 ponto alguma coisa. Eu também já fiz aproximadamente. Só que eu sei que 0,6 vezes 18 é bem maior, mas tudo bem. Como eu não vou fazer o Enem, fazer na calculadora. 13 vezes 0,65 deu 8,45. Então aqui 8,45. 0,6 vezes 18, esse sai de cabeça. 60 vezes 60, 68, 40, 10,8. 10,8 já está ganhando a cana RB84. A RB92 tem uma redução de 60%, 0,6 miligramas por litro, vezes 50, vai dar 30. 30, então sobrou 0,7, ou sobraram 70%. 0,7 de 16, ou seja, 70, 7 vezes 16, corta uma vírgula. 7 vezes 16, 7 vezes 10, 70, 17, 42, 112. Deixa eu só ver se eu não fiz a conta, 70, 17, 42, 112. Dá 11,2. Está ganhando a RB92. Aí você pega a RB79, ela reduz 50%, 0,5 de 50. 0,5 de 50 dá 25. Só que 25 é o que reduziu. Então sobrou 75, o famoso 3 quartos de 14. 3 quartos de 14, 1 quarto de 14 é 4,5. 4,5 é 3,5. 3,5 mais 3,5 mais 3,5, 10,5. E por último, a última caninha nossa, que é o SP80.
ela tem 0,9 miligramas por litro. É quase uma redução de 50%. 0,9 vezes 50, 0,9 vezes 50 é 45. Sobram apenas 55%. Então é 55 vezes 17, que vai dar metade de 17, dá 8,5, mais 0,85, 8,5 mais 85, 9,35. Só para confirmar essa conta, 17 vezes 0,85. Eita, errei a conta. Qual que era a conta, gente? 17 vezes 0,55. 17 vezes 0,55, 9,35. Eu acho que eu errei a conta. Não, acertei a conta. Qual que sobrou mais? RB92, nossa caninha, letra C. Você viu o tempo que a gente perdeu na questão? Isso porque eu não fiz regras de 3, 5 vezes. Eu colei. Lembrando o que eu fiz para quem ainda não conseguiu encontrar meu raciocínio louco. 1 miligrama reduz 50%. Esse valor eu tenho que pôr equivaler às vezes. Mas a gente já entendeu que é só pegar esse valor, multiplicar por 50, vai dar 35, converter no número decimal para ser a fração, e a diferença é o que sobra. 0,35 é o que eu gastei, o 0,65 sobrou. E eu preciso sobrou. Sobrou 0,65 do que tinha aqui. 0,65 de 13, aí aqui 0,8, 50, 40, deu 40, menos 1, 0,6 de 18, e assim por diante. 11,2. Essa questão, a princípio, achei que teria algum cálculo para fazer, achei que ele queria velocidade média. Quando eu olhei as alternativas, vi que não. Note que ele está falando que é uma prática bioquímica, então tem enzima a gente não explica, a gente entende. 6 ensaios independentes nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. Filho, se varia só a temperatura, o que pode mudar a velocidade? A temperatura. Quanto mais eu decomponho, mais rápido eu estou. Qual é a temperatura de maior decomposição? 15. Você nota que ela vem aumentando e aumentando a velocidade. A temperatura continua aumentando, a velocidade cai. Ou seja, isso contraria o que nós aprendemos, que o aumento da temperatura aumenta a velocidade de qualquer reação endoexo. Só que isso aqui é uma reação biológica, catalisada por enzimas. E aí eu vou para a aula de biologia do professor e da professora. As enzimas têm uma temperatura ótima de trabalho, que nesse caso 15 graus. Você deve estudar alguns gráficos em biologia assim, da temperatura ideal para a enzima. A partir do momento que você ultrapassa a temperatura ideal, as enzimas podem começar a sofrer desnaturação. E o que é desnaturar uma enzima? Modificar a sua estrutura, secundária, terciária ou quaternária. Lembrando que modificação da estrutura primária é hidrólise. Então, os diferentes resultados. Variação do pH, ele não falou em pH. Não falou que só mudou a temperatura. Aumento da energia de ativação, a energia de ativação não muda da reação. O que muda é como eu chego nela. Consumo da enzima durante o ensaio, a enzima ser consumida faria a velocidade só cair. Se a energia de ativação sempre aumentasse, a velocidade só diminuiria. A velocidade subiu para depois cair. Subiu para depois cair. Isso não é químico. Diminuição da concentração de substrato, a velocidade só cairia. Isto tem que ser modificação da estrutura tridimensional, ou seja, desnaturação da proteína pelo aumento da temperatura. Muito bem, ozônio. Todo mundo me pergunta em sala o que eu tenho a dizer sobre ozônio. Eu falo que eu não tenho a dizer nada sobre ozônio porque algumas pesquisas indicam que ele não tem nenhuma eficácia médica. Que o ozônio, ele apenas é um agente, já sabe em sala, é o que eu falo para vocês, ele é um agente oxidante. O que acontece? Ele pergunta qual é o risco de usar ozônio. Nós temos 4 substâncias tratadoras de feridas. Primeiro, de ferida. Permanganato, peróxido de hidrogênio e oxigênio são as mais importantes, certo? Elas tratam feridas. Lembra da câmara hiperbárica, que aumenta a concentração de oxigênio para cicatrizar úlceras na pele, feridas não cicatrizadas. Água oxigenada, peróxido de hidrogênio você usa. Permanganato, aquele famoso comprimidinho roxo da catapora, excelente agente oxidante. Aí eu cito também que para, por exemplo, oxidar matéria viva em água, a gente não vai usar nem peróxido, nem gás de oxigênio, nem o permanganato, senão minha água que eu vou beber fica roxa, mas a gente usa ácido, por que vermelho, professor? Ácido hipocloroso, e a gente usa ozônio, que é moderno. Ele é um excelente oxidante.
esterilizante, matador de microvida. Por isso que ele foi usado aqui, só que ele foi usado de modo indiscriminado. Então, qual é a capacidade do ozônio que eu tenho que tomar cuidado, porque ele é oxidante. Só lembrando que o ozônio pode ser, inclusive, se produzido, deixa eu travar aqui, pela concentração, pela insolação na troposfera, onde nós vivemos, em alta concentração, pode ser considerado, inclusive, poluente. Aqui. Eu vou te matar, cachorro! Eu vou te matar! Eu tô trabalhando! Você vai ficar aqui embaixo. Pois meu cachorro já me atrapalhou umas 10 vezes. Hidrólise de açúcares. Hidrólise, nesse caso, de celulose. A hidrólise, ela é catalisada por ácidos ou por enzimas. Eu falei na minha aula de etanol de segunda geração que era muito caro. Essa aula que eu falei foi quarta-feira, para alguns alunos foi quinta. Que era muito caro porque é difícil hidrolisar a celulose, mas é possível. Basta que para isso usemos o quê? Catalisadores adequados. E nesse caso, quem que catalisa? O ácido. Eu esqueci de tudo isso, professor. Tudo bem. Só que você está vendo que o ácido foi consumido e depois foi generado. Se o ácido foi consumido e depois foi generado, reagente na primeira, produto na última, o que que ele é? Um catalisador. E catalisador faz o quê? Diminuir a energia de ativação. Diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Mais uma questão de titulação, padrão, fácil, das mais comuns possível. É bom gravar nessa posição. A minha papada fica pequena aqui, né? Misericórdia. Também não emagrece. Molaridade do ácido. Titulação, fórmula. Molaridade do ácido, volume do ácido, K do ácido. Molaridade da base, volume da base, K da base. Teve turma que revisou isso na última semana, segunda ou terça-feira, se não me engano. Para quem é meu aluno, eu estou dizendo, tá? Para quem está por acaso assistindo esse vídeo sem ser meu aluno, não revisou comigo não, mas deve ter revisado seu professor. Molaridade do ácido foi quanto? Cadê? Ele quer, lógico, professor, acorda. Volume do ácido, ele falou para mim que era de 25, K do ácido, 2H+, esses dois hidrogênios são ionizáveis. Esse é o grande segredo. Tem autor que não usa essa fórmula. Eles não botam esse K, eles conhecem MAVA, MBVB. Só que só funciona se for monoprótico e monobase. Aqui, e o Enem, as 3 vezes cobrou titulação que eu me lembro, não era nenhuma vez monoácido com monobase. Então, nas 3 questões, para fazer por fórmula, precisava desta, do K. E eu sempre uso o K nas minhas aulas. Agora, quem quer fazer por regra de 3 vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas regra de 3, cálculo estequiométrico, sai também. Molaridade da base. Não sei qual é, sei sim, 0,1, volume da base, 8 ml do vinho, cada base 1 hidroxila. A molaridade do ácido ficou 0,1 vezes 8 dá 0,8, dividido por 50. Não faça conta! Porque isso aqui está em mol por litro, ele quer em grama por litro. Eu tenho que multiplicar pela massa molar que ele me deu, que é de 150 gramas por mol. 150 corta com 50, sobra 3. Mol corta com mol, a resposta sai o quê? Grama litro. Grama litro menos 1 grama por litro. Então a conta, na verdade, ficou 3 vezes 0,8, um famoso 2,4 gramas por litro. Meu cachorro quietou até que enfim, espero eu. Água bruta coletada. Nossa, essa questão eu não aguento mais. Todo mundo, professor, por que não é filtração? Muito bem. Na nossa aula de tratamento de água, o tio fala, chega lá na ponta do lago, no rio, aqui em Campo Grande, do rio Guariroba, você coloca um tubo de coleta, tem uma peneira, para não deixar vir folhas, galhos, peixes, botinas e restos humanos. Pneus também. Isso chama-se filtração grosseira. Chegou na estação de tratamento, numa calha, se adiciona um coagulante, associado a um decantante, 2 substâncias químicas, normalmente barrilha leve, Al2SO4, sulfato de alumínio e cal virgem, que vão reagir formando hidróxido de alumínio, que é um agente coagulante, e sulfato de cálcio, que vai ajudar na decantação por ser insolúvel. Fica parado num tanque para que a maior parte da sujeira decante. Aí eu ainda falo, isso parece sua piscina.
Primeiro o piscineiro vai lá e óbvio que ele não fala que vai jogar barrilha nem decantante, ele fala que joga um produto. E aí primeiro decanta a maior parte da sujeira. Fica toda uma gelatina, ainda pergunta em aula, alguém já pisou, né? Ah, uma meleca. É uma gelatina, um gel formado pelo coagulante. Isso, aí eu pergunto, e agora faz o quê? Os alunos falam filtro. Eu falo, se você filtrar agora, você vai mandar toda essa sujeira para o filtro. O filtro não aguenta. A maior parte não pode ir para o filtro, entope. E eu vivo, cara, a aula tá aqui, tem gravada. Eu vivo falando isso. Agora, por que está escrito assim, retirada? O aluno falou, a decantação não retira. Mas a filtração também não retira, fica lá no filtro, tá lá. Ah, mas vou ter que limpar o filtro. Filho, o titio também fala em aula, tá gravado, e eu tô bravo com você nessa questão. Que nenhum vestibular, eu falo que eu nunca vi e é o meu sonho, tá gravado, hein? Eu fui até conferir a gravação. Que o meu sonho é que algum vestibular diga decantação seguida de vertimento, virar. Decantação seguida de sifonação. Eu ainda falo, para o vestibular, para as questões, decantou, separou. Eu ainda pergunto, água e areia, depois que decanta, está realmente separado? Não, está areia e água no mesmo copo, mas está separado para os vestibulares. Você fez várias questões que você já marcou. Por que você resolveu marcar filtração? Posso até ser surpreendido e o Enem ter o mesmo entendimento do meu aluno e o errado ser eu. E ele achar que é filtração. Duvido um pouco. Aqui, biologia com química. Mas onde que a acidez poderia interferir? Aqui, a reação é por bactérias. Lógico, a acidez poderia diminuir o número de bactérias, diminuir a proporção de produto. Só que qual é o equilíbrio ácido e base presente nesse esquema? Equilíbrio ácido e base de Bronsted. Amônia em equilíbrio com amônio. Se o aluno tivesse enxergado isso, estava muito claro. Amônia com amônio, ela precisa receber H+ de alguém, do solo, ser protonada. É uma questão que, quanto mais isso é um equilíbrio, então vamos pôr uma setinha, professor, de equilíbrio, fica mais bonito assim, isso. Quanto mais H+, desloca para o lado oposto, produz amônia, é uma base. Tá me incomodando as duas canetas amarelas. Amônio é seu ácido conjugado. Quanto mais H+, mais amônio em solo de menor pH, mais ácido, tem mais H+. Se está mais H+, desloca para o lado do amônio. Será favorecida a formação de amônio. Boa. A questão, teoricamente, seria a mais complexa da prova. Não era a mais fácil também. Não era... É, talvez, conceitualmente, a mais difícil para o aluno. Mas, ainda assim, nada demais. O que a gente precisa saber? pKa é o inverso de Ka. Quanto maior Ka, maior a acidez. Quanto maior Ka, menor pKa. Então, a carboxila é o ácido mais forte. O grupo amônio, que é o ácido, que ele chama de amínio, é o íon amônio ligado ao carbono. Ele chama de amônio... Bom, Enem, né? Ele não fala amônio aqui, chama de amônio aqui. Eu adoro. E o íon amínio, mas é NH3 radical. O íon é o mesmo. Pode ser alquil amônio, tá? É que eu sou chato mesmo. 7,9. Muito mais fraco do que o Ka do ácido da carboxila. E, por último, um Ka baixíssimo, muito baixo, um pKa muito alto. Por que você está falando Ka, professor? Porque o Ka é o inverso do pKa. Se o pKa é muito alto, meu Ka é muito baixo, quer dizer que é um hidrogênio pouquíssimo ácido. Muito pouco ácido. Muito pouco ácido. Então, na verdade, como que seria a forma ácida desse cara? NH3+, ele seria um ácido triprótico. Isso aqui é a forma quando o pH está muito baixo. Não podemos nos esquecer que em pH muito baixo, o meio está muito ácido, ele se comporta como uma base e recebe H+. Então aqui eu tenho os três ácidos. A carboxila, o amônio e o grupo tioálcool. Sumiu a palavra, desculpa. Tioálcool. O que acontece? Conforme eu vou aumentando o pH, esse cara começa a reagir como ácido e libera seus hidrogênios. Qual é o hidrogênio que ele libera primeiro? O hidrogênio mais ácido.
E qual é o hidrogênio mais ácido dele? A carboxila. Então ele vai virar primeiro carboxilato, porque ele perdeu o primeiro hidrogênio, formando o nosso famoso íon Zwitterion, Zwitterion, íon híbrido em alemão. E eu aprendi que o íon zwittério é em pH fisiológico, pH próximo à neutralidade. E se o meu pH está próximo à neutralidade, ele tem que ter a forma zwitteriônica. Mas tudo bem, professor, eu não lembrei disso. Se não lembrou, essa era a forma mais fácil de acertar a questão. Se não lembrou disso, qual que é a próxima forma que pode existir? O pH continua subindo, ele vai perder o próximo H+. Ele vai perder o próximo H+, perdeu esse H+. Não tem essa forma aqui. Você não tem o carboxilato. Eu tenho que ter o carboxilato tem que estar livre. Ele é o primeiro hidrogênio a ser produzido. Então, para os outros hidrogênios terem saído, ele também tem que ter saído. É o hidrogênio mais ácido. Então, não pode ter carboxilato sem os outros estarem ainda protonados. Então, não pode ter carboxilato com sulfeto. É impossível. Sem que aqui seja NH2. Cadê? Não, carboxilato com sulfeto pode, me desculpe. Não pode ter carboxilato, sulfeto, tá aqui. O que mudou aqui da letra A para B? Oi? Ah, aqui não tem carboxilato. Não pode ter sulfeto. Tô cego. Não pode ter sulfeto. Eu não posso ter perdido o hidrogênio sem ter perdido o hidrogênio da carboxila. Isso não pode. Isso pode, é a nossa resposta. Eu não posso ter perdido o hidrogênio sem ter perdido da carboxila. Eu não posso ter perdido o hidrogênio. Aqui ele não perdeu hidrogênio nenhum. Ele ainda está... Esse pode, isso pode. É a forma totalmente ácida dele. Bom, então primeiro, recapitulando, porque ficou confuso que eu não enxerguei aqui. Então vou de novo. Essa é a forma como o cátion. O meio está ácido. Ele recebeu esse H+. Eu tenho 3 Kas. Pela ordem dos Kas, qual que é o primeiro hidrogênio que eu tenho que perder? Aqui, ó. Eu tenho a forma de 1 Ka, o primeiro a ser perdido, o segundo a ser perdido, o terceiro. Perdido é um nome feio. Primeiro, segundo e terceiro a serem ionizados. Vocês concordam comigo? Que o termo bonito é ionizado? Tá. Qual tem que ionizar primeiro? Tem que ionizar primeiro este. Onde que ele ioniza? Se o pKa dele, e aí vem uma coisa que ninguém vai ter raciocinado isso na prova, e se não raciocinou, tudo bem, que não precisava raciocinar mesmo, era só lembrar do Zwitterion, que foi o que eu disse, pH fisiológico, Zwitterion, letra C, mata. Não lembrei disso, o caminho era muito mais longo. Aí o raciocínio era muito mais complexo. Eu sei que Ka é H+, vezes a concentração do ânion sobre a concentração do ácido. Concorda comigo? Eu vou isolar Ka e H+. E vai ficar a concentração do ânion sobre concentração de HA. Isso é onde está a equivalência. Quer dizer que eles estão em equilíbrio. Vocês estão me entendendo? Se essas concentrações estão em equilíbrio, a forma não ionizada, que é o HA, e a forma ionizada estão na mesma quantidade, para esses valores estão iguais, esses números também têm que ser iguais. Porque a razão tem que ser, supondo, valores hipotéticos, aqui é 10 a menos 8, aqui 10 a menos 8. A razão dá 1. Se eu tenho, para que eu consiga perder o H+, tem que esse número aqui tem que ser maior. Se o meu A- é maior, quer dizer que eu já ionizei. Eu já perdi mais que 50%. E se para eu perder mais de 50% dos meus hidrogênios, porque isso aqui é a forma ionizada, certo? O meu Ka tem que ser maior que o meu H+. Só que se eu extrair, se Ka tem que ser maior que H+, quando eu extraio o cologaritmo disso, o meu pKa tem que ser menor que meu pH. Ou seja, o meu pH tem que ser maior que o meu pKa. Pensa, se o meu pH é maior, isso aqui é cologaritmo. O meu pH é maior, o meu H+ é menor.
Se meu H+ é menor, o número de cima está predominando. E se essa razão tem maior Ka. Estou propondo isso. Então quer dizer que essa razão tem mais a menos. Se a minha razão tem mais a menos, quer dizer que está ionizado, liberou o H+. Isso tudo é para explicar a regrinha de que quando eu ionizo, quando o meu pKa é menor que meu pH. Quando eles são iguais, quer dizer que esses números são iguais, a razão é 1. Eu ainda tenho 50% na forma molecular, 50% na forma iônica. Você não ia raciocinar isso na prova. Não ia. Só estou dizendo que por isso que ele te deu os valores. Você tinha que raciocinar que o pH era fisiológico, Deuterium. Não lembrei disso. O caminho era pior. Muito pior. Muito pior. Eu vi muito professor falando que essa questão era difícil, porque eu acho que ele queria que o aluno resolvesse por isso. Eu também gostaria. Só que é muito mais fácil que o aluno lembre da aula de aminoácido proteína que foi faltando 3, 4 semanas, para algumas turmas semana passada, que no pH fisiológico, pH próximo à neutralidade, melhor dizendo, estou usando o termo errado, próximo à neutralidade, eu tenho a presença de íons deutérium. E o íon deutérium é o íon dipolar. Não lembrou disso? Ia ter que fazer por essa lógica. Ia ter que lembrar que, para que eu tenha a maior parte ionizado, o meu A- tem que ser maior que o H+. Então, o meu Ka tem que ser maior que o H+. E para o meu Ka ser maior que o H+, o meu pKa tem que ser menor que o pH. Então, quando o pH iguala o pKa, eu tenho 50% de cada um. Então, olha só. Quando o pH é 1,8, eu tenho 50% na forma molecular, 50% na forma ionizada. Quando ele supera 1,8, predomina a forma ionizada. Pronto. Então, acima de 1,8, ele perdeu essa carboxila. Então, já tem um carboxilato. Quando ele superar... meu pK é 7,9. Quando ele superar 7,9, eu com certeza vou ter predomínio da forma amino. Ele vai ter perdido esta aqui. Mas ele não superou. Ele está abaixo de 7,9. Então quer dizer que se ele está abaixo, ele ainda não perdeu esse H+. Lembrando que a forma ácida aqui é diferente. Você pode estar confundindo. Qual que é a forma carboxilato? Qual que é a ionização? Carboxilato. Estou dando uma aula em vez de fazer só a questão, né? Esta é o ácido, esta é a base. Quando o pH supera o pKa, predomínio do ânion. No outro caso, a reação é aqui. Amônio formando amino. Quando o pH superar o pKa, ele passa para a forma da base. Enquanto isso, ele é ácido. Como o meu pKa ainda não superou, meu pH é 7, não superou o meu pKa, ele ainda está abaixo de 7,9, quer dizer que ele ainda não tem mais que 50% das moléculas do produto. Ele ainda está na forma do reagente. Por isso que forma o deutério. Se a última reação HS radical, virando S-. Quando, nesse caso, o meu pH, qual que é o pK? 10,5. Quando o pH for superior a 10,5, predomina o S-. Antes de 10,5, em 10,5, 50% de cada um. Antes de 10,5, HS. Aqui, qual que era o pK? 7,9. Em pH maior que 7,9, predomínio do produto. Já perdeu o H+, formou o produto. Como ele está 7, ainda não formou, predomínio do reagente. Então aqui predomina o reagente, aqui predomina o reagente, só que na carboxila está formando carboxilato, o meu pH tinha que ser maior que 1,8 e já é, porque o pH é 7, entre 5 e 7, então aqui já ionizou. Predominou carboxilato, predominou os reagentes. Espero que tenha ficado claro. Essa seria a forma química e não conceitual de resolver essa questão muito mais complexa. Sim, a forma conceitual é saber que eu tenho deutério. Uma outra forma poderia anular umas questões, mas aí era a conceitual, era a questão de saber que o pH tem que ionizar. Então, lembrando que se o pH supera o pKa, eu passo a ter mais produto, porque a reação já aconteceu, há predomínio do produto, como eu te mostrei aqui. Enquanto o pKa é maior, quer dizer que ainda tem mais H+, porque isso é inversamente proporcional, ainda predomina a forma
não desprotonada, a forma com H+. E por último, depois de toda a longitude dessa questão, longitude não sei se existe, a questão ficou longa porque eu dei uma aula de titulação de aminoácidos e proteínas, fora de hora. O que faz esses caras terem cheiro? Ah, papai, não pode. Essa aqui é a mais fácil da prova, na verdade. Eu falei que era do ácido cianídrico. Esses caras terem cheiro é o quê? O anel benzênico. Espero que tenha dado para entender alguma coisa disso. Beijinho. Até a próxima.